Volta e meia sugerem que eu trate no nosso jornal libertário diário, o Visão Libertária, de notícias de problemas em hospitais. Filas enormes, pessoas internadas em macas no corredor, filas para cirurgia e até para consultas que levam meses ou anos. Não é só comigo no Visão Libertária não, é com jornais regionais de praticamente todo lugar. O RJTV tem sempre isso, DFTV da mesma forma. Um dos grandes problemas que aflige a população em geral é a falta de saúde, devido à incapacidade do governo de prover um serviço decente. Sobram histórias de pessoas desesperadas porque estão com doenças graves e só conseguem marcar aquela cirurgia urgente para dali a um ano. Falta remédio, não tem vaga. Eu tenho certeza de que, seja qual for o ponto do Brasil que você esteja, também vê notícias desse tipo ou talvez até já tenha vivenciado esse problema. O Estado é incapaz de fornecer um sistema de saúde minimamente funcional. O partido A culpa o partido B, ou o político X culpa a roubalheira do político Y, alguns culpam a economia, não estamos arrecadando o suficiente, outros culpam os médicos que não estão trabalhando o suficiente. Já explicamos esse problema no vídeo Meritocracia Existe? Quando você retira o fator objetivo de medição, quando você retira o livre mercado, você acaba se apoiando em fatores subjetivos, sobram brigas de um acusando o outro, sem que isso leve a nenhuma solução real. Mas claro, prontamente vários políticos propõem soluções para o problema. O pessoal mais à esquerda acha que a solução é arrecadar mais. Tem que taxar os ricos, criar uma nova CPMF, aumentar imposto e pagar melhor aos funcionários dos hospitais que tudo vai melhorar. Isso é puro corporativismo. Existem hospitais públicos onde os funcionários recebem muito bem, muito mais que empregados em posições equivalentes na iniciativa privada e trabalham a menos. Falta de uma medição objetiva, lembra? O pessoal mais à direita acha que temos que acabar com a corrupção, cada compra do hospital precisa ser monitorada para evitar problemas, escrutinada. Pura paranoia. Lógico que tem roubo nisso, tem roubo em tudo, ademais justamente pela falta de medição objetiva do mercado. Engessar o processo de compra do governo só torna a compra mais cara ainda, não resolve o problema. Como resolver isso afinal? Saúde é um direito, concorda? Está lá na Constituição. Por que o Estado não consegue entregar isso? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como resolver o problema do SUS com uma só medida? Uma das coisas que mais me atraiu no libertarianismo é a sua característica a priorística. Ela não é uma ideologia como comunismo, socialismo ou conservadorismo, ou mesmo como liberalismo clássico. É algo diferente, porque não parte dos problemas que observamos no mundo e busca resolver alguns desses problemas implementando medidas diversas. Essas ideologias todas fazem isso, elas partem de informações sobre o mundo, veem problemas desse tipo, o povo não consegue obter saúde, patrões exploram empregados e outros problemas desse tipo, unem isso a pesquisas, indicadores, números que, certo ou errado, embasam tais ideologias para justificar tais medidas. O anarcocapitalismo, ao contrário, ele parte da lógica pura para entender que existe um núcleo de regras de convivência que precisa guiar a sociedade qualquer que seja a forma como ela se organize. Ele dá um passo atrás. Olha, todos queremos resolver esses problemas todos aí que tem na sociedade, mas a única forma de fazer isso é buscar uma base ética que garanta que tais soluções serão perenes no tempo e no espaço. Mas você pode pensar, não é melhor vermos o que está acontecendo, aproveitar essa experiência, levantar dados e mais dados para resolver o problema? Pois é, parece bastante razoável isso, né? Não é de se estranhar que tanta gente se apegue a dados e pesquisas para construir argumentos e mais argumentos em cima disso. Eu concordo que é algo que parece, à primeira vista, razoável. Mas quando a gente olha a questão da saúde pública, praticamente todas as medidas possíveis já foram tentadas. Nunca, nem no passado, nem em cidades
sociedade alguma do mundo a saúde pública funciona ou funcionou. Quando você olha mesmo países de primeiro mundo como Canadá e Inglaterra, a saúde pública é cheia de problemas nesses países. O Estado não consegue fazer isso funcionar nem em governos supostamente mais ricos, mais estruturados e, imagina-se, imunes à corrupção. Daí, mesmo você, fã das teorias a posteriori do socialismo, do liberalismo clássico, do conservadorismo, pode considerar uma hipótese. Apenas considere para efeito de argumentação. E se todo o sistema, inclusive a geração dos dados e a proposição dos problemas, estiver contaminada por um problema maior? Falhas de causa comum são um problema conhecido em estudos científicos há anos. Você acha que A leva a B? Porque todas as pesquisas mostram que 99% das vezes que A acontece, em seguida acontece B. É uma correlação estatística perfeita, mas existe uma causa comum, X, que leva tanto a A quanto a B. Não é A que leva a B, é X que leva tanto a A quanto a B. Inúmeros ramos da ciência brigam com esse problema. É a questão fundamental da causalidade. Correlação não implica causalidade, basicamente pela questão da causa comum. Digamos que, por hipótese, exista uma causa comum nesse problema. Por exemplo, no momento que você retira a possibilidade de livre mercado, se torna impossível obter estatísticas que realmente tenham significância sobre tal serviço. Imagine que, num ambiente que não existam indicadores objetivos totalmente isentos, mas existe um concurso muito estrito que você tem que provar que é melhor que outras pessoas a cada 4 anos, nessa situação, lógico, existe um incentivo grande para fazer um bom trabalho. Mas talvez, igualmente efetivo, seja simplesmente deturpar pesquisas e números. E será que é simples deturpar pesquisas? Será que basta alternar a ordem das perguntas, ou a forma como a pergunta é feita, ou os parâmetros de limite da pesquisa, para mudar o resultado de uma pesquisa? Pergunte para algum estatístico que você conheça. É lógico que é simples. Mesmo a identificação e proposição dos problemas a serem resolvidos pode ser feita com esse viés, com o viés de capturar no público os votos necessários para você ganhar as próximas eleições. O fato é que, quando falamos de fenômenos sociais, não se pode separar o objeto da medição em si, porque tudo são pessoas. Vamos fazer uma pesquisa sobre pessoas? Isso envolve pessoas. Como separar a opinião das pessoas que foram pesquisadas da opinião de quem fez a pesquisa? De fato, a questão da saúde, com todos os indicadores e pesquisas e ideologias que usam para justificar as mais diversas medidas para todos os lados ideológicos, adivinha, já mostrou que não há solução possível dentro da gama de soluções de qualquer uma dessas ideologias. Todas já tentaram de tudo. Nada funciona. Sempre usando números, estatísticas, pesquisas para embasar essas suas medidas. Mas falham em perceber uma coisa simples. O método científico funciona bem em experimentos reproduzíveis. Situações que, não importa quem faça, sempre pode ser reproduzido o experimento e vai se obter resultados similares. Não funciona em situações únicas. Não funciona para a história, não funciona para a sociedade. Usar o método científico para a área de humanas sempre vai acabar gerando resultados subjetivos, quando não completamente falsos. E lembre-se, economia não é exatas, economia é humanas. Você pode fazer pesquisas com bactérias, com materiais, com matemática, com um monte de coisas. O pesquisador não faz parte da pesquisa. Qualquer um que faça a pesquisa vai obter resultados similares. Por isso, eu não tenho dúvidas que vacinas funcionam. Não tenho dúvidas que a Terra é um globo que gira em torno do Sol. Mas quando o pesquisador faz parte da pesquisa, sempre será possível questionar sua idoneidade. Mais que isso, como mostra o problema da saúde, que ninguém em nenhum país consegue resolver, isso compromete a informação e torna qualquer solução derivada exclusivamente de experimentação errada por definição. Mas se não podemos confiar em pesquisas, em números, então não há solução? Se tudo já foi tentado e nada funciona, então quer dizer que não tem solução, certo?
talvez valha a pena encarar o problema por outra perspectiva, a visão a priori. Ignore todos os dados, foque na lógica da coisa. Essa é a proposta a priorística do anarcocapitalismo. O objetivo é entender que, seja qual for a solução adotada, ela não pode ferir aquelas regras básicas que, por simples lógica, são necessárias para a convivência pacífica e perene entre seres humanos. Então, anarcocapitalistas não vão se meter a dizer que o anarcocapitalismo por si só resolve a questão da saúde. Não resolve. Lógico que não resolve, e não temos a pretensão de resolver nem o problema da saúde, nem nenhum outro. O libertarianismo só dita que, qualquer que seja a solução para a saúde ou para qualquer outro problema, para essa solução funcionar, para ela ser perene no espaço e no tempo, ela não pode envolver agressão a pessoas pacíficas. A solução ideológica a posteriori, conforme pregada por Marx, por liberais clássicos, por conservadores, já provou que não funciona. Que tal buscarmos a solução com base em outras premissas? Mas alguém pode levantar que seria impossível resolver qualquer problema com essas premissas, porque qualquer solução de grande porte depende de dados, de planejamento, e lógico, a saúde é um problema sério que envolve muita gente. Como coordenar todas essas pessoas, distribuir recursos? Todo mundo concorda que a saúde não é um problema simples. Primeiro, porque é algo extremamente desigual. Algumas pessoas nascem naturalmente com uma boa saúde. Outras têm problemas de saúde recorrentes desde o nascimento. Mesmo na vida de uma mesma pessoa, geralmente passamos boa parte da vida precisando muito pouco de saúde, mas em algum momento, geralmente na velhice, passamos a precisar de muito disso. Depois, saúde é algo caro. Sim, fato que existem algumas coisas relativamente baratas, como consultas simples, alguns exames, mas, por exemplo, qualquer procedimento cirúrgico, mesmo os pequenos, é extremamente caro. Você não pode planejar um grande serviço que atenda um monte de gente sem coletar dados e fazer um planejamento com base nisso. E sim, quem falar isso está absolutamente correto. O problema é que não se pode usar pesquisas nessas situações, porque, como vimos, quando o meio de pesquisa inclui o objeto de pesquisa, sempre vai se chegar a resultados comprometidos. Bom, isso quer dizer então que estamos face a um problema sem solução? Na verdade, existe sim uma solução. De forma surpreendente, uma solução que não viola a ética libertária. Essa forma foi construída durante muito tempo, surgiu pela ordem espontânea e foi aperfeiçoada ao longo do uso, por um longo tempo e em inúmeras situações. Essa métrica é o custo monetário. É muito difícil ganhar dinheiro. Com isso, você só vai gastar esse dinheiro em algo que tenha valor real. Essa métrica pode até não ser perfeita, mas tem uma qualidade excelente. Ela separa o modo de medição do objeto de medição. E se você duvida da capacidade de organizar algo absolutamente complexo com base apenas no preço das coisas, você já parou para pensar no grau de dificuldade que interpõe a tarefa de alimentar os 7 bilhões de pessoas que estão vivas no mundo? Existe uma cadeia de produção que vai desde o agricultor que planta e vende seus produtos, intermediários, processadores de comida, distribuidores, revendedores, bares, restaurantes, supermercados, até essa comida chegar até você. Existe uma analogia já explorada em outros artigos que cabe muito bem aqui. Já imaginou se você quisesse fazer um egg cheeseburger todo por você mesmo, sem comprar nada de ninguém? Você teria que plantar o trigo, certo? Para fazer o pão. Mas antes teria que produzir adubos e defensivos agrícolas para isso, para plantar o trigo. Mais que isso, pão não se faz apenas com farinha de trigo, é importante ter o fermento. Boa sorte fabricando fermento, eu nem sei como começar. Também teria que plantar o pasto. Comprar o gado? Não, você não pode comprar, você precisa caçar alguma coisa. E não apenas o gado de corte, também o gado de leite para fazer o queijo. Plantar o alface e o tomate. Sim, defensivos agrícolas e adubo para tudo isso, lembra? Gergelim para o pão. Aliás, onde conseguir as sementes para tudo isso? Olha, eu só estou arranhando a superfície da coisa. Todo o mecanismo de produção de comida é extremamente complexo. Muito mais complexo do que seria possível qualquer pessoa planejar tal mecanismo. E, no entanto, você compra um egg cheeseburger por alguns reais aí em vários lugares. A divisão de trabalho, quando cada um cuida de um aspecto da produção, sem nenhuma coordenação central, apenas visando o lucro, ou seja, apenas atuando no preço das coisas, consegue fazer literalmente milagre. Saúde
Talvez seja algo mais complexo que a alimentação, mas é algo também menos demandado. Lógico que todos precisamos de serviços de saúde em algum momento da vida, mas certamente a frequência com que nos alimentamos é maior que a frequência com que precisamos de serviços de saúde. Por que não confiar no exato mesmo sistema para produzir saúde? Por que não recompensar as pessoas que tratam bem seus clientes com lucro, de forma que todos se sintam incentivados a prestar bons serviços? Lógico, quem cobra mais barato tem mais clientes, consegue mais lucro ainda. Ah, mas vai haver gente que não vai conseguir pagar pelo serviço de saúde porque é muito pobre. É cruel que pessoas precisem de saúde, exista um procedimento conhecido atualmente para esse tratamento, mas por quaisquer aspectos da vida tal pessoa não tenha condições de pagar o preço necessário para isso, nem mesmo no sistema mais otimizado possível, que é no livre mercado. Sim, eu concordo, isso é absolutamente cruel. É cruel que em uma sociedade tecnologicamente tão avançada quanto a nossa, pessoas ainda passem fome, ainda precisem de saúde que não podem pagar. Mas o pressuposto básico da ética libertária é que qualquer saída que envolva ferir a ética libertária jamais será uma solução de fato. Inevitavelmente, a agressão só irá gerar mais violência mais adiante. É preciso encarar o fato que nossa vida não é algo garantido pela natureza. Em nenhuma situação, seja com forte subsídio estatal, seja sob o comunismo e planejamento central, seja com reza ou roubo de órgãos, estamos fadados aqui. Nem todos de nós, nem todos de nossos pais, nem todos de nossos filhos vão viver até a morte natural por velhice. É legítima a busca por uma forma de minimizar a perda para doenças curáveis. Todo mundo sabe que jamais teremos 100% de garantia de nada na saúde, mas é nosso dever buscar a melhor eficiência possível. Não podemos ficar parados e aceitar que pessoas morram de doenças evitáveis. Sim, libertários concordam 100% com isso. É inevitável que algumas pessoas vão morrer, qualquer que seja a solução adotada, mas é imperativo que otimizemos ao máximo isso, que tenhamos a máxima eficiência, que esse número de pessoas que vão morrer seja o menor possível. Não podemos ficar parados, é preciso fazer algo com relação a isso. E a melhor forma de otimizar esse índice é usar indicadores realmente confiáveis para planejar tal serviço. E como vimos, o único item realmente confiável para isso é o preço do serviço. Mas espera, só o índice também não é suficiente, correto? Temos que ter certeza que as pessoas vão otimizar os resultados conforme tal índice. Será que donos de hospitais, empresários malvadões não vão buscar simplesmente o lucro fácil e vender remédios falsos ou tentar prolongar doenças? Mas essa é a beleza do índice de preços em um livre mercado. Sim, podem existir pessoas que diminuam a qualidade do que vendem para lucrar mais. Mas sempre que isso acontece, surge uma oportunidade no mercado para novos empresários nesse ramo, porque eles agora podem prestar um serviço melhor do que o que existe hoje, talvez por um preço mais barato. Conseguir prestar um serviço tão bom quanto o seu concorrente e mais barato é certeza de ganhar dinheiro. Mercados não funcionam pontualmente. Lógico que haverá instâncias de abuso. Algumas pessoas não vão conseguir o tratamento adequado. Ainda assim, o fato de ser baseado em indicadores confiáveis e isentos no preço garante que isso será muito melhor do que qualquer planejamento estatal. Qualquer alternativa de planejamento central de saúde fatalmente terá otimização inferior à do livre mercado. Não, o livre mercado não é perfeito, haverá sim mortes injustas, haverá situações tristes, mas é mais otimizado que a saúde estatal, qualquer que seja a orientação dela, seja socialista, comunista, liberal clássica ou conservadora. Todas essas alternativas garantidamente terão desempenho pior devido à impossibilidade de se obter indicadores confiáveis e isentos. E tais mortes injustas, situações tristes que se acumulam nas reportagens de jornal aí, já provam isso. Saúde estatal é uma utopia. Ela só é vendida para você porque políticos querem votos. Jamais a saúde estatal funcionou fora das propagandas de políticos. Jamais funcionou e é incapaz de funcionar. Uma vez que admitimos que não é possível de forma alguma ter serviços de saúde melhores que os movidos por um livre mercado, podemos focar em outras soluções.
Veja, o anarcocapitalismo jamais, em situação alguma, se propõe a resolver o problema da saúde ou qualquer outro problema. Ele apenas afirma que qualquer solução que se dê, que exija roubar de uns para dar para outros, qualquer solução que envolva violência contra pessoas pacíficas, está fadado a falhar em algum ponto do tempo. Não é perene no tempo. O que vai se seguir aqui não são medidas anarcocapitalistas. O libertarianismo, o anarcocapitalismo, ele para aqui. Diz apenas que, seja qual for a solução, ela não pode ferir a ética libertária. Mas é importante mostrar que sim, existem soluções desse tipo. São padrões de soluções já observados na sociedade, que surgiram espontaneamente, mas que são compatíveis com a ética libertária, ou seja, que não envolvem agressão a indivíduos pacíficos. Portanto, é apenas uma possível solução para o problema, que é compatível com o anarcocapitalismo. Por exemplo, como resolver o problema do custo da saúde ser muito maior na velhice do que ao longo de toda a vida? Como resolver o problema do custo da saúde ser alto e pontual, ou seja, você passa muito tempo sem precisar de saúde, mas de repente precisa e o custo é enorme? A solução para esse tipo de problema é banal. Existe já um padrão de solução desse tipo chamado seguro. Existem várias situações na vida que você tem custos inesperados. Normalmente você gasta muito pouco na manutenção do seu carro, mas se de repente você tem um acidente, você vai precisar gastar muito dinheiro. Felizmente a solução é a mesma. Você vende o risco. Você paga um prêmio todo mês para a empresa que vai bancar para você os custos de saúde quando for necessário. Solução simples e que não envolve agredir ninguém. Ah, mas certamente alguém vai lembrar. Quem vai regulamentar esses planos de saúde, hein? Como garantir que os planos de saúde não vão buscar o lucro fácil, fazer um seguro e depois negar atendimento? Caros, exatamente o mesmo mecanismo que evita empresas de saúde de fazer lucro fácil. Exatamente o mesmo mecanismo que garante qualquer outra empresa em um livre mercado, com informação livre e descentralizada. Quem presta mau serviço gera propaganda negativa para si. Não é a garantia de que não haverá problemas, apenas a garantia de que o sistema tende à situação ideal ao longo do tempo. Lógico, contratos quebrados sempre podem ser contestados na justiça privada, fraudes da mesma forma. Ah, mas como fica quando eu faço um contrato de um plano de saúde, mas eu tenho uma doença agora que eles não cobrem, o contrato não cobria essa doença? Como eu vou fazer para entrar na justiça e obrigar eles a tratarem essa doença mesmo que não esteja no contrato original? Pois é, felizmente para todos, você não tem como fazer isso em uma sociedade anarcocapitalista. Lembra o pressuposto original da ética libertária? Você não pode usar violência para obrigar outros a fazer algo que você quer. Você assinou um contrato que não incluía tal doença ou tal opção de tratamento. A sua alternativa agora é pagar por tal tratamento você mesmo. Veja, pode parecer que a possibilidade que o Estado te dá de processar o plano de saúde e exigir o tratamento que estava fora da cobertura original seria uma coisa boa. Lógico, você pagou um pouquinho menos pelo prêmio porque não incluía tal tratamento, agora, usando a violência do Estado, conseguiu o tratamento de graça. Você ganhou algo pelo qual não pagou. Mas esse benefício é pontual. Amanhã, quando seus filhos forem fazer o plano de saúde deles, eles vão descobrir que os preços agora aumentaram. Os preços estão absurdos. Ou pior ainda, sequer existem empresas para comercializar planos de saúde individual, porque o risco ficou muito alto. Do ponto de vista do plano, eles fazem um contrato, elaboram uma planilha de custos, mas a qualquer momento pode vir um cara da polícia e com violência obrigá-los a gastar mais dinheiro. Pode até parecer algo positivo a curto prazo, mas é algo terrivelmente negativo a longo prazo. No final, é resultado daquele problema da informação que dizemos lá no início. Juízes julgam que planos de saúde são muito ricos, muito mais ricos que a Dona Maria, então podem sofrer violência e obrigá-los a pagar mais que Dona Maria tem direito. Mas trata-se de um indicador inválido. O uso de indicadores inválidos corrompidos por preconceitos ou por suposições pessoais é terrível para a atividade econômica como um todo. Sim, importante notar que também podem haver caridade.
Seres humanos são por natureza caridosos. Certamente haverá aqueles que se dedicarão a ajudar os necessitados, principalmente aqueles incapazes de pagar qualquer seguro, mas isso não é parte central da solução, é apenas um complemento, porque a organização ótima da saúde, a melhor organização possível, já terá sido atingida mesmo sem isso. Não vai ser perfeita, mas é melhor do que qualquer coisa que poderíamos ter com o planejamento central da saúde. O problema da saúde não é um problema simples. Enquanto existirmos em nossas formas orgânicas, não existe solução perfeita. Mas se você considerar que a otimização é a solução, ou seja, que a melhor saúde possível significa problema da saúde resolvido, então há sim uma solução simples: o fim do Estado. Não apenas a privatização do SUS, isso seria pouco, porque ainda deixaria a justiça como bastião de indicadores falhos. Tem que acabar com todo o Estado. Nessa situação você terá a melhor saúde possível pelo menor custo possível. É uma decorrência lógica do problema da informação. Nenhum grupo de pessoas detém mais informação que a informação dispersa na sociedade. E nenhum indicador captura melhor tal informação que o sistema de preços. E não, economia de escala não é capaz de contrapor o custo da administração. Alguns argumentam que, com o planejamento central, o governo pode comprar grandes lotes de medicamentos em uma única licitação, dessa forma barateando o custo. Lógico que existe sim economia de escala, mas ela tem um limite assintótico. Num livre mercado, meros distribuidores independentes, que compram grandes lotes no atacado e vendem no varejo com pequena margem de lucro, já podem garantir que tal economia de escala será efetiva no máximo. Não, ninguém aqui acha que o governo um dia vai privatizar o SUS, muito menos que irá decretar o próprio fim do Estado. Sabemos que tais coisas são impossíveis porque o sistema é retroalimentado. O governo rouba o pobre que, sem dinheiro, não consegue pagar por sua saúde. Daí o político oferece saúde gratuita para o pobre. Lógico, às custas de roubar mais dinheiro do próprio pobre. O político quebra sua perna, depois te dá uma muleta. Esse ciclo só terá fim com o fim do Estado gerado por fatores econômicos, porque, saindo da visão imediatista de achar que vai conseguir alguma coisa de graça, o pobre sabe a verdade. É muito melhor ele pagar pelos serviços de saúde que precisa do que pagar via impostos para o político pagar o serviço de saúde para ele. Ademais, lembre-se, saúde não é direito, porque saúde é um serviço prestado a você por outras pessoas. Você não pode ter direito sobre o trabalho dos outros. Isso seria escravizar essas pessoas. Apenas direitos negativos e erga omnes existem. Políticos se aproveitam do fato de que se pode escrever qualquer besteira no papel e escrevem essa. Mas não existe nenhum direito que exija o trabalho de outras pessoas, pela própria definição de direito. Felizmente, essa palhaçada está acabando. O Estado está com os dias contados, pois seu fim é a consequência direta da informação descentralizada. Ninguém precisa concordar ou discordar com o que eu falei aqui. O fato é que vai acontecer, quer você queira, quer não. Recomendo ir se preparando. Consulte a internet para ver a reputação do plano de saúde privado que você vai contratar. Também do médico ou do hospital. Leia contratos com calma. Contrato é lei privada. São cuidados que, com o fim do Estado coercitivo e ilegítimo, vão garantir a melhor saúde possível para todos. Esqueça soluções estatais para o problema. Elas jamais irão existir. Foque em se preparar para o fim do Estado. Isso vai acontecer mais cedo do que você imagina. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.